Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro falando de legislação penal especial. O tema da aula de hoje, como o quadro indica a vocês, é o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003. Bom, meus caros, é óbvio que não é a lei inteira que nos interessa. A gente precisa saber mais a parte penal, a parte criminal, o que diz respeito aos delitos, aos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento e, inclusive, claro, as suas características. Então, esse é o nosso objetivo agora, tá? Vamos começar, como sempre, fazendo uma introdução. Vamos introduzir o tema. Prezados, entendam o seguinte: até alguns anos atrás, o porte ilegal de arma não era crime. O porte ilegal de arma era uma contravenção penal. Estava lá na lei de contravenções. Assim como era o jogo do bicho, como era vias de fato, exploração de jogos de azar, nós tínhamos porte ilegal de arma. Ocorre que com a Lei 9453 de 97, mudou-se o status. O porte de arma de fogo em 97 passou a ser crime. Entendia-se que estava muito banalizada a contravenção penal do porte de arma de fogo. Então, elevou-se ao patamar de crime e nas contravenções ficou apenas o porte de arma branca. Arma de fogo ficou para a Lei 9457. Bom, o problema é que com o passar dos anos se percebeu que essa lei, ela também não era suficiente para coibir os delitos, os crimes que derivavam das armas. Era preciso uma lei mais eficaz. Era preciso uma lei mais efetiva. Por essa razão, por esse motivo, é que em 2003 foi editado, então, o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003. Bom, teve mudanças inúmeras. Nós começamos, por exemplo, a ter o crime de posse de arma de fogo. O próprio porte ilegal de arma de fogo, que já era crime desde 97, passou a ter uma penalização muito maior. A pena é maior. Além da arma de fogo, se punia também a posse e o armazenamento de acessório e munição, que é uma grande novidade. Se punia também agora o comércio ilegal de arma de fogo, o tráfico internacional de arma de fogo, enfim, novas figuras delitivas. Se deixava mais claro quais são os requisitos para a obtenção de uma arma de fogo. Se mostrava também os requisitos para o porte de uma arma de fogo. Foi criado o SINARME, o Sistema Nacional de Armas, no âmbito da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, com o objetivo de cadastrar, organizar, estabelecer o armamento. Então, o Estatuto do Desarmamento ele foi efetivamente um divisor de águas. Tanto que, hoje, se é preciso alguma alteração no Estatuto do Desarmamento, não é preciso uma nova lei. A gente tem simplesmente resoluções, portarias que vão complementando essas normas legais. O fato, amigos, é que, avançando, saindo dessa introdução,
a gente entra num segundo tópico, que são as espécies de armas de fogo. Aqui está, espécies de armas de fogo. A Lei 10.826 de 2003, ela traz 3 modalidades. Ela traz arma de fogo de uso permitido, de uso restrito e de uso proibido, certo? São essas 3 modalidades. Cada modalidade dessas pode envolver um crime, pode envolver um delito e pode também, claro, piorar uma situação delituosa se a arma ou o acessório, a munição, envolver um desses 3 aqui. Bom, o que é uma arma de fogo de uso permitido? É aquela que não é de uso exclusivo das Forças Armadas. É aquela que se registra na Polícia Federal, certo? Com a anuência do Ministério da Justiça. É as armas tradicionais, né? A 22, a 32, a 38, algumas pistolas, são armas de uso permitido. Ok? O que é uma arma de uso restrito? A arma de uso restrito, essa sim, é de uso exclusivo das Forças Armadas. Aqui é envolvida a Polícia do Exército. Aqui, meus amigos, é o Ministério da Defesa. Ok? Não preciso dizer que crimes envolvendo arma de fogo de uso restrito são mais graves do que crimes envolvendo arma de fogo de uso permitido. É importante, então, sabermos isso bem também. Uso exclusivo das Forças Armadas não é de uso exclusivo de Forças Armadas. E o que é arma de fogo de uso proibido? Bom, primeiro, amigos, são aquelas armas previstas em tratados e acordos internacionais que a República Federativa do Brasil seja signatária. Se tiver um acordo internacional falando da proibição de certo tipo de armamento, obviamente essa arma é de uso proibido. Tem a gravidade praticamente de uma arma de uso restrito. Ou então, armas que estão, na verdade, maculadas, elas estão, na verdade, camufladas de objetos inofensivos. Por exemplo, esse pincel, na verdade, é uma arma. Essa arma é de uso proibido. Certo? Então, ora, a lei vai falar em arma de fogo de uso permitido. Ora, a lei vai falar de arma de fogo de uso restrito. Ora, a lei vai falar de arma de fogo de uso proibido. Certo? Bom, amigos, é possível ter uma arma de fogo no Brasil? Claro que é. Não é impossível, é possível sim. Agora, é óbvio que tem que se cumprir alguns requisitos. Requisitos cumpridos, pode-se obter a arma. É possível o porte da arma de fogo no território brasileiro? Claro que é possível. Do mesmo jeito, da mesma forma. É possível o porte de arma de fogo no território brasileiro, desde que cumpridos também os requisitos previstos na Lei 10.826 de 2003. Arma de uso proibido não tem regramento. Bom, falando sobre isso então, pessoal, que foi o nosso número 2,
A gente vai partir agora para o ponto principal da nossa aula. Finalmente, os crimes em espécie. Agora nós vamos analisar os delitos. E o primeiro crime que a gente vai trabalhar é o crime do artigo 12. Artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Que crime é esse? Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Aqui está. Vamos dar uma olhadinha na lei? Acompanhe aqui comigo, por favor. Para começar, vamos entender o nome do delito. Posse, ou seja, ter a arma de forma irregular. A arma de uso permitido. O crime do artigo 12 se limita à arma de fogo de uso permitido. Se for uso restrito, meus amigos, nós vamos estar em outro tipo penal e com certeza mais grave. Vamos fazer a leitura, acompanhe comigo. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Ora, para começar, o legislador não entende que há uma grande gravidade nesse crime. Como é que eu sei? Primeiro, pela pena. A pena não é de reclusão, a pena é de detenção. Então, eu já adianto, é muito difícil um sujeito ir preso pelo crime do artigo 12. Muito difícil, certo? Primeiro, porque é apenado com detenção. Começa por aí. Esse é o início de tudo. Segundo, porque a pena mínima é de 1 ano. Então, nós estamos falando de um crime de médio potencial ofensivo. Médio potencial ofensivo, porque se o crime tem pena mínima de 1 ano, ele admite a chamada suspensão condicional do processo. Ou seja, o sujeito aceita a proposta do Ministério Público de mensalmente comparecer ao fórum, lá assinar a presença, não frequentar determinados lugares, deixar de se ausentar da comarca, salvo por determinação judicial. Enfim, ele tem então essas prerrogativas. Então é um crime de médio potencial ofensivo. Bom, o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, como eu disse já para vocês, como eu informei os senhores, para a obtenção de uma arma de fogo, é necessário que se cumpram alguns requisitos. Os requisitos não estão no artigo 12, mas ele diz o seguinte, olhem bem,
possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, existe lei, existe regulamento. Lei e regulamento que estabelecem os requisitos para a obtenção da arma de fogo. Isso quer dizer que nós estamos diante de uma norma penal em branco. Aqui está. Nós estamos diante de uma norma penal em branco, porque é uma norma que necessita de uma complementação. Afinal de contas, nós precisamos saber que determinação legal ou regulamentar é essa. E aí, o que nós vamos fazer agora? Vamos dar uma olhadinha nesses requisitos. Vamos ver o que eles dizem. E para isso eu tenho que me deslocar a um outro artigo lá no início do Estatuto. Lá no início do Estatuto. Eu vou chegar nele, que é o artigo 4º. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, ora, nós não estamos falando de um crime que envolve uso permitido, então, uso permitido. O interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, isso é um termo de declaração. Ali ele vai redigir ou a próprio punho, ou vai ter um modelo próprio, certo? Dizendo por que ele precisa ter uma arma. Se é devido à sua profissão, se é devido a algum risco de vida que ele tem. Então ele vai deixar ali bem claro. Se porventura a Polícia Federal não enxergar necessidade, ela vai negar a obtenção. Atender aos seguintes requisitos. Esses requisitos que nós temos aqui, eles são cumulativos. O que isso quer dizer, são cumulativos? Tem que ter o 1, mais o 2, mais o 3. Faltou qualquer um deles, não se permite a obtenção de arma de fogo. Primeira, comprovação de idoneidade. Meus amigos, idoneidade não se presume. A idoneidade tem que ficar comprovada. E a própria lei diz como se comprova esse tipo de idoneidade. Certidão negativa de antecedentes criminais pelas justiças. E olha que não é pouco. Federal, estadual, militar e eleitoral. E de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidos por meios eletrônicos. As certidões negativas. Então, se porventura o sujeito está com a ficha limpa, não está respondendo a inquérito, não está respondendo a processo, certo? Automaticamente, a gente então conclui que ele passa pela idoneidade, pelo inciso 1. Segundo, não pode ser um traficante, não pode ser um ladrão, não pode ser um bicheiro, não pode ser um desocupado. A lei é muito clara ao dizer: a apresentação de documento comprobatório de que ocupação lícita e de residência certa.
Ocupação lícita, amigos, a carteira de trabalho pode ser um documento que comprove, então, esse requisito. Residência certa, comprovante de residência, né, que as pessoas costumam ter. Fechou o segundo requisito. Aqui vem o terceiro. E esse terceiro, amigos, ele tem dois requisitos dentro dele. Primeiro, comprovação de capacidade técnica. O que a polícia tem exigido é o curso de tiro. Ou seja, demonstrar que sabe manusear a arma. Se não sabe manusear a arma não te ajuda e não te serve de nada. Então, essa é a grande questão, certo? Comprovação de capacidade técnica. Aptidão psicológica. Aqui, amigos, é um psicotécnico. Afinal de contas, não é possível entregar a arma das mãos de qualquer doido varrido. É preciso, então, também que a gente tenha essa efetiva noção, né? Para o manuseio da arma de fogo, atestada nas formas dispostas no regulamento dessa lei. O SINARME é o órgão que vai expedir a autorização da compra. Então, meus amigos, claro, armamento, munição. A munição, por óbvio, tem que ser necessariamente a do calibre da arma que vai ser adquirida. O SINARME vai autorizar a arma e o calibre tem que ser o correspondente. Caso contrário, é crime também. Bom, com tudo isso preenchido, com tudo isso ok, com tudo isso de acordo, o sujeito ele ganha o direito de ter uma arma no seu nome. Ou seja, ele tem o direito de registrar a arma, adquirir a arma e ter ela no seu nome. Quando é que nós vamos ter o crime do artigo 12, então? Vejam. Possuir ou manter, sob sua guarda, arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, preenchidos os requisitos, não é crime nenhum. Agora, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ou seja, fora dos requisitos do artigo 4º, é quando tu tem uma arma de fogo sem ter cumprido aqueles requisitos, sem autorização para ter. Isso é o crime do artigo 12. Cuidado! Olhem bem, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa. Como assim? Prezados, o sujeito comprovou a necessidade da arma, ok? Comprovou. Demonstrou que tem idoneidade, com as certidões negativas. Tem ocupação lícita, endereço certo, tem o curso, tem o psicológico ok, certo? Ele ganha o direito, então, de poder adquirir a arma, registrar a arma no seu nome, para tê-la na sua residência. Ou, se for o responsável pelo local de trabalho, no local de trabalho. Então, uma coisa é certa, para que exista o crime do artigo 12, essa arma, esse acessório ou essa munição, elas precisam estar dentro da residência do sujeito ou do seu local de trabalho, se ele for o responsável, obrigatoriamente. Porque o crime é isso. O crime é ter a arma lá sem autorização. Se essa arma for encontrada fora da sua residência, fora das dependências da residência, fora do local de trabalho,
nós vamos ter outro delito, mas não será o delito do artigo 12. Certo? Isso é importante cuidar. Professor, se por acaso for encontrado uma única munição dentro da residência do sujeito, que ele não tinha autorização para tanto, é crime do artigo 12? É o crime do artigo 12, porque fala em arma de fogo, acessório e munição. Ah, professor, mas e o princípio da insignificância? Pois é, o Superior Tribunal de Justiça, ele já firmou entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância nos crimes do Estatuto do Desarmamento. Mesmo que seja uma única bala, um único projétil. Por quê? Porque esses crimes, meus amigos, eles são crimes de perigo abstrato. Veja, ter a arma em casa, sem autorização, não gerou dano a ninguém. É um perigo de dano. E é um perigo de dano, às vezes, a própria pessoa, mas não se pune autolesão, mas alguém que talvez possa entrar lá. Então, é um crime de perigo abstrato, não é preciso demonstrar efetivamente que alguém foi colocado em perigo. Como são crimes de perigo abstrato, entende a jurisprudência que esses delitos não admitem o princípio da insignificância. Cuidado, então, com uma questão de prova que possa vir relacionada a isso. Não há princípio da insignificância nos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento. Certo? Uma outra questão ainda sobre o crime do artigo 12. Professor, e se o sujeito tiver a licença, mas ele não a renovou? Isso é interessante, né? Porque pelo Estatuto do Desarmamento tem que se fazer a renovação de 3 em 3 anos. Suponhamos que está vencida. A polícia surgiu no local, encontrou a licença, a autorização, só que ela não está renovada. Será que constitui o crime ou não? Até alguns anos atrás, sim. Até alguns anos atrás, isso era considerado crime porque licença vencida era a mesma coisa, considerado como não ter licença. Os tribunais superiores hoje mudaram esse entendimento. Os tribunais superiores entendem hoje, certo, que o vencimento da licença é uma mera infração administrativa, que poderá talvez ocasionar uma multa ao proprietário da arma, mas não caracteriza o crime do artigo 12. Então, cuidado em relação a isso também. O crime não vai acontecer, não vai ocorrer. Vocês sabem que quando surgiu o Estatuto do Desarmamento, foi dado até, se não me falha a memória, 2007 ou 2009, para que as pessoas registrassem suas armas que já tinham, ou então que, se não pudessem registrar, entregassem à polícia as armas. Essas pessoas seriam, inclusive, ressarcidas. A gente chama isso de uma abolitio criminis temporária. Por quê? Porque enquanto esse prazo não vencesse e a polícia entrasse num local, numa casa, e encontrasse uma arma sem registro, não haveria o crime do artigo 12, porque sempre se presume a boa-fé. Presume-se que o indivíduo tem até o último dia para ir e fazer o registro da arma. Perceberam isso? Então, é evidente que nós estamos diante de um chamado crime a prazo. Ou seja, no momento que venceu o prazo para a entrega ou registro, a partir dali, sim, passou a se punir a posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Certinho? Muito bem. Do artigo 12, o que nos interessa é isso. Nós não precisamos ir além desse ponto.
avançamos o tipo penal. Próximo crime. É o crime de omissão de cautela. Omissão de cautela que está previsto no artigo 13 do Estatuto do Desarmamento. Artigo 13. Já vou fazer a classificação aqui com vocês. Esse artigo 13 ele tem um caput e tem um parágrafo único. Caput e parágrafo único. O artigo 13 caput, ele é chamado de omissão de cautela, vou botar assim, OC, própria. E é um crime predominantemente culposo. Aliás, é o único crime culposo do Estatuto do Desarmamento. Não existe outro. No parágrafo único, nós temos a omissão de cautela imprópria. E aqui nós temos um crime doloso. Então, eu gostaria que os senhores tivessem essa informação no quadro dos senhores, no caderno de vocês, aliás. E agora vamos para a lei. Vamos ver o que o artigo 13 diz para nós. Omissão de cautela. Vejam que ele é um crime omissivo, por isso omissão, ó. Deixar de observar as cautelas necessárias. O que é isso? Isso é uma negligência. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja em sua posse ou que seja de sua propriedade. Também o legislador entende como um crime de uma pequena gravidade. Como eu sei que é de pequena gravidade? Ora, meus amigos, mais uma vez, nós não temos a figura da reclusão. Mais uma vez, nós temos aqui a figura da detenção. Detenção de 1 a 2 anos e multa. Significa que é uma infração de menor potencial ofensivo. Vai-se aceitar os institutos despenalizadores, transação penal, suspensão condicional do processo, por exemplo. Certo? Bom, vamos falar primeiro sobre o artigo 13 caput, a omissão de cautela própria. Ele é um crime culposo. O criminoso aqui, ele não tem a intenção de praticar esse delito. Ele é negligente. Ele não quer praticar. Ele tem uma falta de cuidado. É um crime comum, qualquer pessoa pode praticar.
Podem ver. Ele não toma os cuidados para deixar a arma, o acessório, aliás, a arma de fogo, num local seguro. Perceberam isso? Por essa razão também, meus amigos, vocês têm que entender que a vítima também não é qualquer pessoa. A vítima tem que ser, primeiro, um menor de 18 anos, como a lei assim o diz, menor de 18 anos, ou, se for maior de 18, tem que ser portadora de deficiência mental. Qualquer outro tipo de pessoa não entra aqui. Não importa se é uma pessoa com 19 anos que não sabe o que é uma arma e acabou tendo acesso à arma. Não importa se é um silvícola, um índio, por exemplo, que está lá na sala da tua casa e tu esqueceu a arma em cima da mesa e ele pega a arma. Não vai caracterizar o crime. Tem que ser necessariamente menor de 18 ou pessoa portadora de deficiência. A doutrina chama esse crime de crime material. Por que crime material? Porque exige o resultado naturalístico. Exige a modificação no mundo exterior. Se porventura o sujeito vai limpar sua arma, coloca em cima de uma mesa, seu filho de 12 anos passa por ali, vê a arma, mas segue o caminho dele e vai brincar, não ocorreu crime algum. Não houve o contato com a arma. Agora, no momento que esse pai deixa a arma em cima da mesa, o filho de 12 anos vê a arma, movido pela curiosidade, pega a arma e passa a manuseá-la, o crime ocorreu. Pouco importa se essa arma esteja desmuniciada ou não. É por isso que a gente diz que esse crime é um crime material. É crime de perigo? É, mas é crime material. Não se exige nenhum dano a ninguém. É punir o sujeito que foi negligente e que essa negligência resultou no acesso de um menor ou de um deficiente pegar a arma. É possível a tentativa desse crime? Tem como tentar praticar o crime de omissão de cautela própria? É óbvio que não, amigos. Por quê? Porque o crime de omissão de cautela própria, ele é um crime culposo. E não tem como tentar aquilo que a gente não quer. Não tem como tentar aquilo que não é da nossa vontade. Por esse motivo, afasta-se aqui a figura da tentativa. Ou seja, ou o menor ou o deficiente se apoderaram da arma e o crime se consumou, ou o menor ou o deficiente não se apoderaram da arma e não houve crime. O fato é atípico. Certo? Cuidem em relação a esse ponto também, então, sobre a omissão de cautela. Mas aí, o que eu falei para vocês é sobre a omissão de cautela própria. Existe, meus amigos, a omissão de cautela imprópria também, que é a do parágrafo único. Nas mesmas penas, aqui está, 1 a 2 anos e multa. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores. Então, pessoal, olha só que interessante que eu vou dizer para vocês. Enquanto o crime de omissão de cautela própria é um crime comum, ou seja,
qualquer pessoa pode praticá-lo, o crime de omissão de cautela imprópria é um crime próprio, ou seja, demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Não é qualquer pessoa que pode cometer, não é qualquer pessoa que pode praticar. São somente essas pessoas que estão aqui no parágrafo único. Diretor responsável de empresa de segurança e transporte, o proprietário ou diretor dessas empresas. Empresa de vigilância, por exemplo. Tá, mas o que ele faz para cometer esse crime? No fim das contas, o que ele faz que esse crime acontece? Meus amigos, houve perda da arma, houve furto, roubo ou um extravio, certo? Da arma, acessório ou munição. O vigilante teve sua arma furtada, teve sua arma roubada. O vigilante não cometeu crime algum. Mas pode vir a responsabilidade para esse cara aqui, proprietário ou diretor. Basta o quê? Que ele, vamos botar em outra cor aqui, que ele deixe de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal. Vejam que não basta registrar a ocorrência, é registrar a ocorrência e comunicar à polícia. Por quê? Amigos, porque uma das funções, da Polícia Federal, do SINARME, é manter as estatísticas das armas de fogo, é manter o controle, onde cada arma está, o registro dela. No momento que ocorre furto, extravio, roubo, perda, e não é comunicado, esse controle se perde. Então o legislador previu uma pena para esse proprietário ou diretor da empresa que não faz o BO e não comunica à Polícia Federal. Crime a prazo. Por que crime a prazo? Porque ele tem 24 horas depois de ocorrido o fato para comunicar. Ficou fácil de entender agora, não é verdade? Eu sou proprietário de uma empresa de vigilância. Eu tomo conhecimento que um vigilante da minha empresa extraviou a arma de fogo. Eu fico pensando assim, poxa, se eu fizer o BO, se eu comunicar à Polícia Federal, isso pode queimar o filme da minha empresa. Onde já se viu os meus vigilantes perderem as armas? Quer saber? Eu vou ficar quieto, eu não vou fazer nada. Passam uns 2 dias, ele pensa melhor e diz, isso vai gerar apuração. E se daqui a pouco ocorrer um assalto com essa arma? Não, eu vou lá comunicar. Adianta comunicar agora? Não. Tem que ser nas primeiras 24 horas. Só tem um erro aqui. Quando diz ali, depois de ocorrido o fato, na verdade, amigos, o requisito subjetivo é a partir do momento que o diretor ou o proprietário tem ciência do incidente que ocorreu com a arma. Certo? Imaginem que o próprio proprietário é o diretor e ele está de férias na Suíça. Houve extravio da arma. Numa terça-feira, ele volta na outra segunda e só na outra segunda ele fica sabendo. Ele já teria cometido o crime. Não tem sentido. Então, no momento que ele toma ciência, é a partir dali que começa as 24 horas para registrar a ocorrência policial e comunicar à Polícia Federal. Certinho? Óbvio que esse crime é doloso, Intencionalmente, o proprietário ou diretor da empresa de segurança e vigilância
resolve não registrar o BO, resolve não comunicar à Polícia Federal. Ok? Vencido mais um delito, então. Vamos limpar aqui. Vamos para o próximo delito. Delito agora do artigo 14, um dos mais famosos do Estatuto do Desarmamento. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14. Esse eu tenho coisas importantíssimas a falar para você sobre ele, principalmente que são campeãs em cair em prova. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo. Tá aqui, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Nós não estamos falando de arma de uso restrito, não estamos falando de arma de uso proibido. Aí vocês vão ver que nós temos verbos: portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda, ocultar. Meus amiguinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 verbos. Quando nós temos 13 verbos com vírgulas entre eles, a gente chama isso de tipo penal misto alternativo. Aqui está. Tipo penal misto alternativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que com um único verbo, o crime se aperfeiçoa. Então, mesmo que o sujeito pratique vários desses verbos, vários deles, o crime vai ser um só. Muita gente pensa que o crime de porte ilegal de arma de fogo é só portar. Portar é só um verbo. Existem outros, olha lá, deter, adquirir, ter em depósito, ceder, emprestar, empregar, manter sob guarda, ocultar arma de fogo. Se deram conta? Nós temos uma série de verbos. Uma série de verbos que tudo é porte ilegal. Então, o que eu estou querendo dizer? Vamos pegar a pena. Crime de elevado potencial ofensivo. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Bom, aqui não admite transação penal, aqui não admite suspensão condicional do processo, aqui não adianta nada disso. Certo? Aqui é a pena mesmo sem os benefícios. Se o indivíduo adquire
a arma de fogo, o acessório à munição, certo? Aí ele começa a portar. Adquiriu, está portando. Aí ele empresta para um amigo. Ele praticou 3 verbos. Isso quer dizer que ele cometeu 3 crimes do artigo 14? Não. Ele cometeu um crime só. Certo? Um único crime. Detalhe importante. Claro que quanto mais condutas criminosas o sujeito praticar, quanto mais verbos ele vier a praticar, obviamente, meus amigos, a pena vai se afastando do mínimo e vai indo para o máximo, certo? Ela vai se afastando do mínimo e ela vai indo para o máximo. Então, claro que existe uma valoração, mas por um crime só. Do mesmo jeito, pessoal, que é um crime de perigo abstrato, o perigo já se consolida com uma arma. Então, se o sujeito tiver um revólver calibre 38, um revólver calibre 22, um revólver calibre 32, 3 armas na cintura, ele comete 3 crimes do artigo 14? Não, ele comete um crime só, pelo fato de estar portando ilegalmente a arma de fogo. Certo? Cuidado. Se o sujeito estiver com uma arma portando ilegalmente, uma arma de uso permitido e uma arma de uso restrito, aí o crime dele vai ser o mais grave. Vai ser o 16, não vai ser o 14. Do mesmo jeito, se ele estiver com uma arma, um revólver de uso permitido, e o calibre for diferente da arma que ele tem, o crime é do 16, não é do artigo 14. Ok? Cuidado em relação a isso. Outra coisa que eu já quero matar, eliminar com vocês de uma vez por todas, pessoal. Já quero resolver com vocês num tiro só. Esqueçam esse parágrafo único. O crime previsto nesse artigo é inafiançável. Errado. Ele é afiançável. Vocês estão vendo que tem uma DIN aqui? Essa DIN é uma ação direta de inconstitucionalidade. Certo? Ação direta de inconstitucionalidade. E ela deixa bem claro que esse crime é afiançável. Até porque, meus amigos, é óbvio. Primeiro, não é tráfico de drogas, não é tortura, não é terrorismo, não é racismo, não é ação de grupos armados e não é hediondo. Então, afiançável ele é, certo? Admite-se pagamento de fiança, pode-se arbitrar a fiança, pagar a fiança para se livrar solto, ok? Cuidado em relação a isso, então, muita atenção para esse parágrafo único que está aqui, certo? Algumas coisas, então, para lembrar bem. A primeira, amigos, que a gente tem que lembrar, certo? A primeira. Portar um projétil já configura o crime do artigo 14, porque não incide o princípio da insignificância nos crimes do Estatuto do Desarmamento, porque são crimes de perigo abstrato, certo? Cuidado em relação a isso. Que outro cuidado tem que ter também? Portar 2, 3, 4, 5 armas é um crime só. Claro que isso vai influenciar na dosimetria da pena, do mínimo cada vez mais próximo do máximo, certo? Cuidado também. Outro cuidado, tipo penal misto alternativo. Tipo penal misto alternativo. Ou seja, mais verbos, o crime é único. Mais verbos, o crime é um só. Cuidem esse ponto também. Agora nós temos 3 situações. A primeira,
Arma quebrada. Arma quebrada, se o indivíduo estiver portando ilegalmente uma arma quebrada, caracteriza o crime do artigo 14? A resposta é negativa. Do mesmo jeito, amigo, se for uma arma de brinquedo. Do mesmo jeito se for uma arma de brinquedo. E do mesmo jeito se for uma arma obsoleta. Arma que já não tem potencialidade lesiva. Se a arma não tiver potencialidade lesiva, certo? Se não tiver potencialidade lesiva, é crime impossível. E aí não caracteriza o delito. Agora, se nós estivermos falando de uma arma desmuniciada, arma sem munição, muito se discutiu na jurisprudência. Só que com o Estatuto do Desarmamento, essa discussão caiu por terra. Essa discussão acabou. Por que acabou a discussão? Porque o Estatuto do Desarmamento, agora ele fala esses verbos todos, lá ó, manter sob sua guarda, ocultar arma de fogo, vírgula, acessório ou munição. Ora, se o indivíduo estiver portando só um acessório, já é o crime do artigo 14. Se for só munição, já é o crime do artigo 14. Logo, se for só arma de fogo, também vai ser o crime do artigo 14. De qualquer maneira. Arma quebrada, afasta. Obsoleta, afasta. Arma desmuniciada caracteriza o delito. Certo? Agora, situação peculiar. Imagine o seguinte, pessoal. O indivíduo está portando ilegalmente a arma de fogo. Certo? Porte ilegal de arma de fogo. Aí, ele vê um indivíduo vindo em sua direção e ele vai assaltar. O sujeito saca a arma e mata o assaltante. Responderá por quais crimes esse sujeito? Quais crimes ele responderá? Ele responderá por porte ilegal de arma de fogo? Responderá. Até porque ele teve o dolo de sair portando a arma ilegalmente. Mas ele responderá por homicídio? Não. Porque aí, amigos, ele agiu em legítima defesa. Certo? Ele agiu em legítima defesa. Então é importante cuidar isso. Isso é um ponto crucial. Certo? Geralmente, o homicídio, ele vai absorver o porte ilegal de arma, mas em alguns casos, o sujeito responderá pelos dois crimes, pelos dois delitos. Ok? O sujeito está entrando na casa. O indivíduo pega o revólver, se locomove com o revólver e dá um tiro e mata o sujeito. Agiu em legítima defesa, não responde pela legítima defesa. Responde pelo porte ilegal? Não, porque aqui foi o meio utilizado para se defender. Princípio da consunção, da absorção. Ele tinha o registro da arma? Não. Então ele vai responder por posse irregular de arma de fogo. Porque a arma estava dentro da sua casa. Então, cuidado com esses detalhezinhos, né, pessoal? E sempre lembrando que até agora nós estamos falando de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Dando sequência.
Próximo delito. Disparo de arma de fogo. Por muito tempo foi contravenção, com o Estatuto do Desarmamento passou a ser crime. Vamos dar uma olhadinha no tipo penal. Disparar arma de fogo ou acionar munição. Disparar é deflagrar o projétil, certo? Em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Bom, o crime aqui, amigos, é de elevado potencial ofensivo. A pena mínima é de 2 anos, a máxima é de 4 anos. Mesma regrinha que eu falei do artigo 14, eu vou falar agora do artigo 15. Quando diz aqui, o crime previsto nesse artigo é inafiançável, está errado. Nós temos uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, que não permite a proibição da fiança nesses crimes. Até porque inafiançável é racismo, ação de grupos armados, hediondos, tortura, terrorismo e tráfico. Só. Certo? Bom, disparar arma de fogo. Para começar, amigos, se eu estiver no meio de uma floresta, certo? Estou no meio de uma floresta e começo a efetuar disparos, eu cometo o crime do artigo 15? Não. Por quê? Porque a lei exige que seja em lugar habitado ou em suas adjacências. Mesma coisa é num enorme fundo de casa que não tenha habitação e o sujeito pega, bota uma latinha lá e começa a praticar tiro ao alvo. Não configura o delito. Certo? Outra coisa, agora, se eu estou no pátio da minha casa e disparo para a rua, é crime do artigo 15 ou não? Muitos vão dizer, não, professor, não é em via pública, mas olha aqui, ó. Ou via pública ou em direção a ela. Em via pública ou em direção a ela. Uma pergunta que já caiu em prova. Muitos candidatos erram. Pergunta importante. Um tiro para cima caracteriza disparo de arma de fogo? Não numa floresta, claro, mas numa via pública. O sujeito dá um tiro para cima. Vai caracterizar o disparo de arma de fogo? Vai, meus amigos, com certeza. Até porque tudo que sobe desce. Certo? E isso pode, inclusive, ser um disparo fatal em alguém. Então, também caracteriza. E o final, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. É claro, né, meus amigos? Vocês imaginem o seguinte, o sujeito é um matador de aluguel. Foi contratado para matar o Tício. Fica esperando o Tício passar, quando ele passa, vai lá e dá 2 tiros no Tício. É homicídio e disparo de arma de fogo? Não. O crime é unicamente de homicídio. Disparo de arma de fogo foi o meio para alcançar o homicídio. Então, pelo princípio da consunção ou da absorção, certo? Não vai responder pelos 2 delitos. Ah, o sujeito decidiu matar o Tício e depois deu um tiro para comemorar para cima. Aí sim, aí nós vamos ter o crime de homicídio
e o crime de disparo de arma de fogo. Por que motivo, pessoal? Porque aí nós tivemos desígnios autônomos. Ele não deu o tiro para cima com a finalidade de cometer um crime diferente. Não, é cometer disparo de arma de fogo. Certo? Ah, se der 2 tiros, é 2 crimes do artigo 15? Não, é um só. Se der 3 tiros, é um só. Claro que quanto mais disparos, mais a pena vai se aproximando do máximo. Certo? Cuidem em relação a isso. O mesmo vale para um sujeito. O sujeito está com um revólver. Um indivíduo vem lhe assaltar, aponta a arma, ele saca o revólver e mata. Agiu em legítima defesa. Não responde por disparo de arma de fogo. Ok? Então, apenas umas atenções aqui que são importantes, né? Às vezes, num julgamento pelo tribunal do júri, existe uma grande confusão entre tentativa branca de homicídio e disparo de arma de fogo. O que é tentativa branca? Tentativa branca é quando tu tenta executar um crime e tu não atinge a vítima. Eu tento dar um soco numa pessoa e erro. Isso é uma tentativa branca de lesão corporal. Qual é a diferença de um homicídio tentado de forma branca para o disparo de arma de fogo? É o dolo, é a intenção. Se eu aponto para uma pessoa, dou o tiro e erro, isso não é simplesmente disparo de arma de fogo, isso é tentativa de homicídio, porque o meu dolo era matar. Agora, se eu dou um tiro para assustar essa pessoa, sem intenção nenhuma ou assumindo o risco de atingi-la, o meu crime é de disparo de arma de fogo. Esse previsto aqui no artigo 15. Certinho? Muito bem. Vencido mais um delito do nosso rol. Entramos no 16 agora. Próximo delito. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Chegamos no uso restrito. Já adiantando a vocês, colocando aqui também. Crime hediondo. Lembrem da lei dos crimes hediondos, da aula de crimes hediondos. Aqui nós temos um crime hediondo, então vamos cuidar em relação a isso. Vamos dar uma olhadinha na lei. O artigo 16 merece um cuidado muito especial da gente, pelas suas peculiaridades. Está aqui. Primeiro, vejam que agora é posse ou porte. O artigo 12, ele só falava de posse. O artigo 14, ele só falava do porte. Aqui é posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Uso exclusivo das Forças Armadas. Registrada no comando do Exército, certo? Aí, vejam vocês, possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar,
ceder ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. Então, os regulamentos que trazem os calibres, as armas de uso restrito, são esses. Sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Norma penal em branco. Aqui está. Norma penal em branco. Certo? Meus amigos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 verbos. 14 verbos separados entre vírgulas. O que isso quer dizer? Nós já vimos lá no artigo 14. É um tipo penal misto alternativo, ou seja, se o sujeito adquiriu, portou, obteve a posse, transportou e depois cedeu, praticou 5 verbos, o crime do artigo 16 é um só. É único, é apenas um. Claro que a quantidade de condutas é motivo para o juiz atuar na dosimetria da pena, né? Que a pena é de 3 a 6 anos e multa. Se forem 3 armas de uso restrito, 4 armas de uso restrito, é um crime só. Se for um revólver calibre 38 e uma munição diversa, é uso restrito. Não pode. Só a munição de uso restrito, um único projétil, já é o crime, porque não se admite o princípio da insignificância nesse tipo de crime, que é crime de perigo abstrato. Certo? Cuidado com esses detalhezinhos. A grande diferença do 14 para o 16 está no tipo de arma. Enquanto o 14 é portar arma de fogo de uso permitido, o 16 é portar ou possuir arma de fogo de uso restrito. Se a polícia entra na casa do sujeito, encontra lá uma arma de fogo de uso permitido, sem o registro, e encontra uma arma de uso restrito, o crime é do 16, é o mais grave para os dois. Não é um crime do 14 e um do 16, não. É os dois fatos entrando no artigo 16. Certo? Então, aqui também, meus caros, um cuidado bastante especial. Certinho? Muito bem. O problema não é esse, pessoal. O problema é que existem armas de uso permitido que elas acabam sendo consideradas de uso restrito em virtude de algumas circunstâncias. Vou mostrar agora para vocês. E isso é o que mais cai em prova. Nas mesmas penas incorre quem? Aquelas penas de 3 a 6 anos. 1. Suprimir. Suprimir é o quê? Eliminar ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Vou até sentar para explicar cada um deles. Aqui, meus amigos, é a famosa arma com numeração raspada. Vejam, talvez esse sujeito do inciso 1 nem esteja portando a arma. Talvez um sujeito esteja portando a arma com a numeração raspada e ele deu, cara. Diga, olha, quem suprimiu a numeração foi fulano. Esse fulano também responde pelo 16. Porque o 16 ali não é portar arma suprimida, é suprimir ou alterar marca.
numeração ou qualquer sinal de identificação. É raspar a arma, raspar a numeração. Qualquer calibre, qualquer arma passa a ser de uso restrito. Inciso 2. Modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Por exemplo, é usar calibre diferente em uma arma que seja de uso permitido, ou então serrar o cano para que a eficiência da arma se torne diferente, para que se torne uma potência mais efetiva. A arma de cano cerrado é uma característica disso. É a característica desse inciso 2. 3. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Norma penal em branco, tem que ter regulamento informando. Aqui a gente pode falar de granada, aqui a gente pode falar de dinamite, artefatos explosivos, né? Não estou falando de fogos de artifício, pessoal. Já vamos deixar isso bem claro. São armas de fogo efetivamente. 4. 4 é interessante, né? Olha o que ele diz. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Meus amigos, qual é a diferença do inciso 1 para o inciso 4? A diferença é que no inciso 1, o sujeito talvez não esteja portando a arma. Ele apenas fez a adulteração, suprimiu ou alterou a marca. No inciso 4, o sujeito não necessariamente raspou a numeração, mas ele está utilizando uma arma com numeração raspada. É o que mais acontece. Por isso que a maioria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo incide o 16. Porque a maioria dos casos, para ludibriar a polícia, para dificultar a identificação, eles suprimem ou raspam a numeração da arma. Certo? Mas incide na mesma pena também. Um revólver calibre 38 com a numeração raspada vai ser uso restrito, seja para aquele que raspou, seja para aquele que está utilizando. Inciso 5. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. Não importa aqui se é arma de uso permitido ou restrito, é tudo considerado restrito, certo? Aqui não entra o Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui entra o Estatuto do Desarmamento. Pegaram? E 6, produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Às vezes é também serrilhar, adulterar a própria munição. Caracteriza também. Existe uma forma qualificada, dos 3 a 6 vai para 4 a 12, que é o parágrafo 2º. Se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º desse artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Lembrando o que é uma arma de fogo de uso proibido, é aquela que, por tratados internacionais, a República Federativa do Brasil se obrigou a reprimir ou certo, da aparência de objetos inofensivos à arma. Próximo crime, comércio ilegal de arma de fogo. Amigos, esses 2 últimos crimes, eu vou trabalhar eles em conjunto. Vou explicar o motivo. Comércio ilegal de arma de fogo é do artigo 17, tá?
Aqui, a arma pode ser de uso permitido ou uso restrito. Façamos a leitura do artigo. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósitos, montar, remontar, adulterar, expender, expor à venda ou de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição. Não fala em uso permitido ou restrito. Sem de autorização em desacordo com a ação legal regulamentar. Tipo penal misto alternativo, pode praticar um monte de verbos, o crime é um só. Norma penal em branco, porque precisa da regulamentação. Reclusão de 6 a 12 anos e multa, pena altíssima, certo? Um dos crimes mais graves do Estatuto. Só que percebam uma coisa. O artigo 14 fala em adquirir. O artigo 16 fala em adquirir. O artigo 17 fala em adquirir. João adquiriu uma arma de fogo. Qual é o crime dele? É o 14? É o 16? Ou é o 17? Primeira coisa que tem que ver, amigos, é o 17. Porque o 17 exige que seja, olhem bem, João adquiriu arma de fogo no exercício de atividade comercial ou industrial. Ou seja, na atividade dele, a sua atividade é o comércio da arma de fogo. Ainda diz aqui, ó, equipara-se a atividade comercial ou industrial para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Então, se é na atividade comercial, é o 17. E se não for na atividade comercial? Bom, aí nós temos que saber se a arma é de uso permitido ou restrito. Se o João adquiriu arma de uso permitido, é o artigo 14. Se o João adquiriu arma de uso restrito, é o 16. Certo? Então, cuidado em relação a esse ponto também. Último crime. Último delito. Tráfico internacional de arma de fogo. Se fala internacional já fica fácil, né? Estamos falando entre países. Importar, trazer para dentro, exportar, mandar para fora, favorecer a importação, favorecer a exportação do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente, pode ser permitido, pode ser restrito. Certo? Amigos, qual é a diferença do contrabando para o tráfico de drogas? Fácil. Se for drogas, é tráfico de drogas. Se for armas, é tráfico internacional de armas. Se não for drogas e não for armas, é contrabando. Certo? Tá aqui. Cuidem em relação a esse ponto. Bom, por que eu falei que o 17 e o 18 deveriam ser analisados em conjunto? Porque, na verdade, para os dois, para a existência do crime, não importa se a arma é de uso permitido ou restrito.
mas para a dosimetria da pena, sim. Olha o que diz o artigo 19. Nos crimes previstos, artigos 17, comércio irregular, 18, tráfico sexual, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Então aqui, por exemplo, que é de 8 a 16, vai ser de 12 a 24. A pena é aumentada de metade. Então cuidem, muita atenção quanto a isso. Para a existência do crime não importa, mas para a dosimetria da pena é importante. Os crimes do 14, porte irregular, 15, disparo de arma de fogo, disparo de arma de fogo, 16, posse ou porte de uso restrito, 17, comércio irregular de arma de fogo e 18, tráfico intencional. A pena aumentada da metade, C. Tem que saber de cor esses aqui. Forem praticados por integrante dos órgãos e empresas do 678 dessa lei, e lá traz o rol, não precisamos ir nele, o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. O que é o reincidente específico, pessoal? Reincidente específico é aquele que cometeu um crime, certo? E no intervalo de 5 anos foi condenado pelo mesmo crime ou por crimes da mesma natureza. Ou seja, ele cometeu porte ilegal de arma de fogo, foi condenado, transitou em julgado. Daqui a 2 anos foi condenado de novo por porte de arma. Certo? Mesma coisa. Foi por disparo de arma de fogo, depois por porte ilegal. Isso é um reincidente específico em crimes dessa natureza. A pena aumentada de metade. Ok? Para finalizar, o artigo 21 vocês eliminem. O 21 vocês eliminem. Atualmente não existe crime que não admite liberdade provisória, só quando tem motivo que autoriza a prisão preventiva. Então, quando diz os crimes do 16, 17 e 18 são insuscetíveis de liberdade provisória, errado. Tem uma ADIM aqui que declarou inconstitucional esse dispositivo. Certinho? Assim, meus caros, vencemos o Estatuto do Desarmamento. Vencemos mais um tema. Aguardo vocês para a nossa próxima aula. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.